Carlos, obrigado pela, de fato, excelente exposição. Passo a palavra ao embaixador Rubens Barbosa, fazendo uma breve nota. O tema é América Latina e União Europeia. Digamos, isto coloca a questão da identidade latino-americana. O que é a América Latina? A América Latina é um conjunto de países. Como nós estamos no Brasil, a palavra será dada a um brasileiro notável, o embaixador Rubens Barbosa. Obrigado pelo convite. Como foi dito aqui, eu concordo. As relações da América Latina com a Europa são intensas, mas muito complexas. Se nós formos dar uma rápida olhada para a perspectiva histórica, quer dizer, a Europa teve uma grandíssima influência política, econômica, cultural aqui na região até o início do século XX. Temos a imigração, toda a influência ibérica, francesa, inglesa, em todos os países aqui da região. A partir do começo do século passado, na minha visão, houve uma presença declinante da Europa aqui na América Latina. No começo do século, aqui no Brasil, começou a ser reconhecida a crescente importância dos Estados Unidos e se fez uma aliança não escrita com os Estados Unidos. Para os senhores terem uma ideia, aqui no Brasil, a Inglaterra era a principal parceira comercial do Brasil até 1927. Depois daí, os Estados Unidos passou a liderar o comércio com o Brasil e com toda a região. Então, eu concordo também com o que foi dito aqui, que a partir desse último século, e sobretudo a partir da segunda metade do século passado, nem a Europa nem a América Latina sabia o que queria em relação ao outro. E eu acho que isso ainda continua até hoje. Agora, a coisa mais importante, eu acho que o Malamud, na análise do Malamud, é colocar essa relação em perspectiva e não analisar discursos e afirmações vagas sobre a importância da América Latina para a Europa, a importância da Europa para o Brasil, para a América Latina, mas analisar o contexto global em que as duas regiões se inserem. E a questão, do ponto de vista europeu, do peso dos blocos no mundo. E o papel, do ponto de vista europeu, da marginalidade da América Latina na globalização, o que são afirmações corretas. É interessante esse índice da presença global que se reflete nas coisas que agora no final foi mencionada. Quer dizer, se o índice da presença global da América Latina é muito baixo, é o quinto, não é de se estranhar que nós não tenhamos posições sobre a Síria, sobre a Ucrânia e sobre outros hotspots no mundo. Agora, é importante, do ponto de vista da região, a gente analisar duas coisas. Primeiro, e de certa maneira coincide com o que foi dito na apresentação do Malamud. Primeiro, do ponto de vista aqui da região, e levando em conta tudo o que ocorreu, porque a gente não pode analisar essa relação entre essas duas áreas sem levar em conta o que ocorreu nesses anos todos, a Guerra Fria, a globalização, as crises da dívida, a crise de 2008 e as transformações que estão ocorrendo no mundo. A gente não pode examinar isoladamente essa relação. E, ao longo desses anos todos, o que se nota em relação à Europa? Uma perda de influência relativa da Europa no mundo e na América Latina. Com essas grandes transformações, o que se vê é
uma mudança do eixo do Atlântico para o Pacífico. Isso não é nenhuma novidade. E em algumas análises, inclusive do nosso atual ministro do Exterior, considera a Europa um vazio cultural. A percepção chega a esses extremos. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que, quando se analisa por que nós não sabemos o que queremos, porque se nota uma perda crescente da influência da Europa no mundo e aqui na América Latina, porque o eixo mudou, o Pacífico está aí, e a China, como foi mencionado, ocupa um espaço grande aqui na região. O segundo ponto é também, como foi mencionado pela análise, o índice, da perda da importância relativa da América Latina para a Europa. A Europa tem um comércio com a América Latina de 2%. Os investimentos europeus caíram aqui na região. E há outros problemas nessa análise que se pode fazer da perda da importância relativa da América Latina para a Europa, a importância da relação transatlântica, que agora começa a ter algum problema, e os acordos também que a Europa está fazendo com a China. A França agora assinou uma série de acordos, a Alemanha, enfim. A prioridade dentro da política externa da União Europeia em relação à América Latina é muito baixa. E é normal que ocorra isso, porque há outros problemas globais em que ainda a Europa tem uma participação importante. E também nós temos que levar em conta, quando a gente analisa os dois blocos, por que há essa situação, a perda da importância relativa da América Latina e a perda da influência relativa da Europa no mundo. Porque tanto a Europa, com problemas internos, hoje não vou entrar em detalhes aqui, mas o Brexit, as divisões internas nos países, na França, na Alemanha, na Espanha, na Itália, na Polônia, a emergência do nacional-populismo com outra visão, a questão dos refugiados, a presença da Rússia, o que ocorre na França. E ontem, nos jornais aqui no Brasil, se noticiou que, na última reunião da OTAN, a OTAN incluiu entre as suas preocupações a China. Então, as preocupações e os problemas internos da União Europeia são muito fortes, e a América Latina, com 2% do comércio, com baixo investimento, realmente tem uma participação muito pequena nas preocupações da Europa. Do outro lado, aqui na América Latina, nós também temos um problema sério. Quando se analisa essa questão da Venezuela, por exemplo, e a questão institucional aqui, isso fica muito claro. Quer dizer, há uma fragmentação econômica e política aqui na região muito forte. Quer dizer, o grupo de Lima em relação à Venezuela mostra um pouco isso. Quer dizer, nem todos estão, ou nem todos tomam parte não tomam parte na decisão. Não há uma coordenação interna aqui na região, porque essa fragmentação política, sobretudo nos últimos anos, em que sobretudo a América do Sul, a América Latina também, por causa do que ocorreu na América Central, Cuba, Nicarágua, há uma fragmentação que praticamente tornou impossível se ter uma posição conjunta na América Latina e na América do Sul, ao contrário do que ocorre na África, quando já há alguma coordenação até mais forte do que existe aqui. Além disso, além dessa fragmentação política, econômica, e foi mencionado aqui a Unasur, eu acho que é o exemplo disso. Quer dizer, foi criado um órgão que, por essa fragmentação,
acabou por desaparecer. O senhor sabe que é muito difícil extinguir organismos internacionais, não se extinguem. A Unasul foi extinta e agora passou a ser Prosul. Então, essa cooperação bilateral é muito difícil, inclusive porque além dessa fragmentação política, houve grandes crises aqui na região com a questão da estabilidade econômica, que dificultou também a atração de investimento, despertar interesse em outros parceiros, como nós sabemos. E falta uma estratégia aqui na região, todo mundo sabe disso, não há uma estratégia comum, cada país aqui tem o seu próprio interesse. E ultimamente, começa a aparecer uma série de ideias esdrúxulas aqui na região, a última delas, importadas, esse nacional-populismo aqui na região também, que um historiador inglês chamou com muita propriedade que a América Latina é um mausoléu de modernidades. E agora chegamos aqui à modernidade de achar que o nazismo é de esquerda. Então, a dificuldade de enfocar claramente os problemas da região é muito grande. E aí o que aconteceu? Com a pouca expectativa em relação à Europa e com essas grandes transformações que ocorreram, eu não entrei aqui nos detalhes das transformações econômicas, políticas, sociais, do conhecimento, com tudo isso que a gente sabe, nós estamos começando uma nova época aqui na região, que é a cooperação com a China. A China hoje é o principal, ou o segundo, ou o terceiro parceiro de todos os países da região. Aqui no Brasil é o principal parceiro comercial. A China começa a ter interesses na área de investimento enorme. Então, não me surpreende que a relação entre a União Europeia e a América Latina esteja passando por esse momento de declínio, como eu disse. E a realidade, quer dizer, os problemas da União Europeia, as dificuldades aqui da América Latina e América do Sul, as transformações globais não deixam outra expectativa para essa relação. Por isso que é importante, eu achei muito importante ser sublinhado aqui, ressaltado, que nas análises que a gente faz sobre, não só sobre as regiões, mas sobre os países também, hoje é importante levar em conta esse marco geopolítico e as grandes transformações que estão ocorrendo no mundo. Nós não podemos analisar a situação com critérios ou com um olhar de antigamente. A coisa mudou, os valores são outros, as prioridades são outras, e eu tendo a pensar que isso vai se aprofundar, porque mesmo em relação à China, como foi mencionado aqui no final, esse crescente papel econômico-comercial começa a mudar. A notícia de ontem e de hoje é que a China enviou soldados para a Venezuela. Pela primeira vez, a China tem uma posição política aqui na região. Até agora, pelo que eu conheço, a China só havia enviado aqui para a região policiais para fazer parte da força de paz no Haiti. Agora está mandando, segundo as notícias de jornais, como a Rússia, está mandando também, aparentemente, militares para a Venezuela. E, se isso for verdade, se isso realmente tiver algum efeito, se contradiz um pouco essa visão de que a China ela sabe o que quer da região e não quer se chocar com os Estados Unidos. Isso muda um pouco essa percepção. Eu acho que eu pensei que o Malamud ia se referir a isso, não se referiu, porque na questão da Venezuela,
a União Europeia está tendo uma posição muito construtiva, importante, porque a posição do Grupo de Lima, como os senhores sabem, reflete a posição dos Estados Unidos. Não é uma posição da América Latina, é uma posição influenciada pela visão americana da questão venezuelana. Tanto que tudo isso que foi dito aqui, o reconhecimento do Guaidó, enfim, tudo que foi dito aqui, é a posição americana. A União Europeia teve outra posição importante, na minha visão, porque a União Europeia se aliou ao Uruguai e ao México e formou em Montevidéu um grupo que está procurando influir na questão da Venezuela. Na minha visão, de maneira muito positiva, porque é diferente da visão americana e do Grupo de Lima. Então, esse é um ponto importante hoje para a União Europeia no contexto europeu, que é pouco difundido a ponto de não ter sido mencionado aqui. E é muito importante. Por quê? Porque, na minha visão, é através dessa percepção de que o problema venezuelano não se resolve a não ser pela negociação que vai se resolver o problema. E, no caso, até aqui pelo menos, no caso dos Estados Unidos e no caso da maioria dos países do Grupo de Lima, a solução não passa por aí. Então, se isso for adiante, se a União Europeia conseguir colocar uma proposta na mesa do lado da Venezuela, isso vai ser um avanço tremendo, porque, na minha visão, a crise da Venezuela só se resolve com uma negociação política. E aí, se eu posso adiantar uma minha visão sobre isso, eu acho que o Brasil deveria ter um papel mais relevante do que está tendo. Quer dizer, o papel do Brasil é seguir o que ocorre no Grupo de Lima e, pelas circunstâncias políticas do momento, o Brasil não tem condições hoje de liderar esse movimento como está fazendo a União Europeia para buscar uma solução negociada. Então, eu acho que essa relação América Latina, Europa, como nós vimos, não adianta você ter acordos comerciais. A União Europeia tem acordos comerciais com quase todos os países, com o México, que foi o país com quem tem mais relação. O comércio do México com a União Europeia é 4%, 5%. A América Latina inteira, com a União Europeia, 2% do comércio. O interesse de investimento declina por causa da instabilidade econômica, por causa dos problemas que nós vivemos aqui na região. Então, aonde pode haver um aumento da relação? Quer dizer, como foi dito, do ponto de vista institucional, hoje nós estamos até sem um diálogo institucional. Mas as relações humanas, as relações da sociedade são muito grandes. A influência europeia aqui no Brasil, tirando a parte oficial, tirando a parte de governo, continua muito grande. Continua muito grande e a relação entre instituições especializadas, científicas, culturais e tal, são muito grandes. Quer dizer, a análise que eu estou fazendo se refere, evidentemente, à relação institucional, à relação de sociedades, a relação das pessoas continua muito grande, crescente, não há a menor dúvida sobre isso. Eu queria, para encerrar e ficar dentro do prazo que eu tenho aqui, de tempo, só mencionar a questão do Brasil e Mercosul com a União Europeia. Foi mencionado, se o acordo for assinado, né, como foi dito aqui, a União Europeia teria acordos com todos os países, menos a Bolívia e a Venezuela. Quer dizer, então, a União Europeia não tem acordo com o maior país da região, 70% da região é o Brasil.
e o Brasil não tem acordo com a União Europeia. Quer dizer, nós estamos, desde a década dos 90, com um acordo de cooperação política e econômica, em 92, e na retórica que se construiu na relação Brasil-União Europeia, temos uma chamada parceria estratégica, que foi feita em 2007. Então, a parceria estratégica é essa que nós estamos vendo. E agora, com a negociação do Mercosul com a União Europeia, nós estamos vendo, depois de 20 anos, uma negociação muito difícil que não avança. E eu me pergunto se, em algum momento, tanto a América Latina, tanto o Mercosul quanto a Europa, sabiam o que queriam. Quer dizer, como foi dito aqui, nem a União Europeia, nem a América Latina sabem o que querem um do outro. Será que, no caso do Mercosul, a gente sabia o que a gente queria para embarcar nessa negociação? Eu acho que essa negociação é muito importante. Eu acho que, do ponto de vista europeu, em virtude da crescente presença da China e da crescente diminuição do papel econômico dos Estados Unidos aqui na região, seria muito importante para a União Europeia assinar esse acordo, porque ter acordo com todos os países da região, menos o Brasil, indica alguma coisa. E eu acho que seria muito importante para a União Europeia completar a parceria aqui com a região, com a assinatura desse acordo, e do ponto de vista do Brasil também. Nós temos grandes interesses. A União Europeia, até recentemente, era o principal parceiro do Brasil. Agora perdeu para a China e está empatado, aí, quase empatado com os Estados Unidos. E eu acho que um acordo comercial que seja justo, equilibrado, né, não seja desbalanceado, é muito importante. Porque, e com isso eu termino, porque com as transformações que existem no mundo, que estão ocorrendo no mundo, com essa época nova que nós estamos vivendo, a América Latina tem uma opção hoje, que é a opção da China e da Ásia. Já, como foi dito aqui, os países da América do Sul, do lado do Pacífico, já fizeram essa opção. Quer dizer, o Grupo Andino já fez, na minha visão, já fez a opção pela Ásia. Quem sabe o Brasil também não faz essa opção pela Ásia, diretamente, um acordo de comércio com o TPP, e aí onde é que fica, do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial, a parceria e o espaço para a União Europeia no maior país aqui da região. Muito obrigado.